Bom dia, meu Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que se encontram aqui. Estamos mais uma vez para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos a Deus sabedoria para que possamos compreender os ensinamentos de hoje. Que Jesus nos ajude, nos ampare e nos ilumine sempre. Que sejamos a paz na vida de todo aquele que hoje atravessaram o nosso caminho. Bom, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, visualizar a imagem do Cristo que já se encontra conosco e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 159. 159 diz o seguinte: hoje comece por agradecer o dia, logo quando o sol tocar o seu rosto. Agradeça aos pés, às mãos, à visão, à audição, à voz, pois estão em você para ajudar e ser fiéis instrumentos do seu labutar e do seu vencer. Você tem ainda a agradecer as condições de família e emprego, mas em especial agradeça o grande dom de pensar e o do supremo sentir, que são luzes no caminho, fazendo o seu progresso até uma alta expressão. Confie em Deus e nos seus valores. Persista no bom sentido. Levante a bandeira de otimismo e da fé. Ame e com toda certeza será feliz. O agradecimento sincero é pingo de paz na consciência. Que assim seja. Que bela mensagem para começarmos o nosso dia, a nossa semana. Que a gente possa ter sempre bons pensamentos de esperança, de paz, de amor e de união. Bom, meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o 11, o orgulho e a humildade. Pelo nosso amigo, é uma mensagem do nosso amigo Lacordaire, em Constantina, 1863. Lacordaire disse o seguinte: antes, meus amigos, deixa eu avisar para vocês. Esse item 11, ele é extenso. Então eu fiz um resumo para não ter que ler ele todo. Bom, Lacordaire disse o seguinte: que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade
Poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se de sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos e que sua origem é mais pura que a do pobre. A química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o sangue do senhor e do escravo. Quem garante que vocês, outrora também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmola, que não pedirá um dia a esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e o outro inferior. Lembre-se que a morte chegará para você, assim como chega para os outros, e que os títulos não preservarão dela. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo e não garantirão a você a felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos. Lembrando que vocês também não estão isentos de culpa. Isto é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessa prova. Que importância podem ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los? Suportar com coragem e resignação as humilhações dos homens é possuir humildade. É também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Os homens esqueceram as leis de Deus que o Cristo veio ensinar. Será preciso que ele retorne à terra para relembrá-los? Despertem para a realidade, meus irmãos, meus amigos. Que a voz dos Espíritos toque o coração de todos. Sejam generosos e caridosos, mas sem ostentação, ou seja, façam o bem com humildade. Sejam verdadeiros cristãos e terão o reino de Deus. Deus nos dá muitas provas de sua bondade. Não duvidem mais. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sejam, sempre que o Senhor
deram a manifestação de sua clemência, que o seu enviado celeste possa encontrá-los reunidos e formando uma grande família. Que seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele trará. Que o mesmo mensageiro encontre em seu caminho apenas as flores que colocaram nele, por terem retornado ao bem, à caridade e à fraternidade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que assim seja. Pois é, meus amigos, nós precisamos todos os dias policiar nossos atos e ações. Pedir a Jesus que nos fortaleça, nos mostre o caminho certo para que possamos vencer nossos vícios. Nós precisamos extirpar dos nossos corações esse mal que nos destrói, que é o orgulho. E a cada dia nós precisamos nos melhorar, praticando a caridade, pois ela sim vai nos levar para o reino dos céus. E a caridade, ela começa em nós mesmos. Então, que a generosidade e a humildade estejam sempre presentes em todos os nossos atos. Que possamos dar e receber amor. Então, vamos aprender a pedir ajuda, a assumir os nossos erros, a respeitar a vontade do outro. Pois, como disse nosso amigo Lacordaire, apenas as nossas virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Então, que possamos cultivar cada vez mais as nossas virtudes. E quais são elas? A bondade, a sinceridade, a benevolência, a humildade e a submissão a Deus. E só assim, somente desta forma, adentraremos ao reino de Deus. Esse reino de amor e de justiça que está aí, aguardando por todos nós. Então, nós só temos aqui a agradecer. Como nossa mensagem de hoje de otimismo, de nosso amigo Lorival Lopes, nós só temos aqui a agradecer. A mensagem de hoje diz que comece por agradecer o dia logo quando o sol tocar o seu rosto. Em seguida, vem essa mensagem maravilhosa do plano espiritual. Que a gente possa agradecer sempre a Deus tudo que a gente tem. Que a gente possa vencer os males que existem dentro de cada um de nós. Que a gente possa ser omisso. Que a gente possa ser submisso, à vontade de Deus. Que a gente possa ajudar sempre aqueles que curvam o nosso caminho. Que Jesus nos dê força para que a gente possa se melhorar a cada dia. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo, principalmente pelo dom da vida, pela tua luz que nos guia, por este dia maravilhoso que está lá fora, pela semana que está começando. Te agradecemos pela família e te entregamos todos os membros da família em tuas mãos. Te entregamos, Senhor, aqueles que neste momento estão em sofrimento,
aqueles que estão doentes da alma, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles, Pai, que estão nas prisões. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um desse seu filho, que possam se arrepender. Que a tua luz ilumine todo o nosso planeta e que derrame neste momento sobre cada um de nós a tua paz. Dai-nos tolerância para com os outros, sabedoria, e nos ajude a amar sempre, como o Senhor nos ama. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: certa vez, Jesus estava ensinando no templo e os fariseus começaram a retrucar o que ele dizia. Dentre outras coisas, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os fariseus responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nessa passagem, Jesus deixa claro que a verdade tem o poder de libertar o homem. É possível dizer que todo aquele que conhece e vive na verdade, esse está livre, totalmente livre. Mas livre de quê? Jesus comenta que a prisão que existe é a do pecado. Quem vive no pecado é servo do pecado, é vassalo do pecado. O pecado tem, portanto, o poder de nos aprisionar, enquanto a verdade tem o poder de nos libertar. O que seria o pecado? Como já explicamos no livro Luminosofia, Perguntas e Respostas, pecado é ir contra Deus, é viver em desarmonia com o universo, a vida e suas leis. Aquele que come demais, por exemplo, está cometendo o pecado, pois passa mal e viola as leis da biologia do organismo. Aquele que comete excessos de todos os tipos está aprisionado a esses excessos, pois terá que lidar com as consequências de suas escolhas, está preso a elas. Mas de que forma exatamente a verdade pode nos libertar? Existe uma frase de sabedoria que diz assim: aquele que conta uma mentira está preso até que continuar insistindo naquela mentira, pois ninguém pode descobrir a verdade. A mentira, portanto, é algo que aprisiona aquele que se comprometeu com ela. Perdemos nossa liberdade de ser no instante que optamos pela mentira ou por viver em uma ilusão. Por exemplo, uma pessoa agride a outra pelas costas e a polícia vai investigar o autor da agressão. O agressor inventa uma história qualquer, tentando dissimular sua culpa. Dali para frente, o agressor terá que confirmar essa história a todo momento. Ele estará preso a insistir nessa história falsa para sempre. O mentiroso estará sempre preocupado em criar histórias para esconder alguma coisa. No entanto, a pessoa sincera, que fala a verdade, não tem nenhuma preocupação.
pois fala somente a verdade. E, obviamente, é muito mais simples falar a verdade do que ficar criando mentiras a fim de ocultar as coisas como são. A pessoa verdadeira não se preocupa em ficar dissimulando quem é, em ficar criando mentiras e insistindo nas mentiras. Mas o mentiroso nunca tem paz, pois cada mentira contada é sempre uma prisão de preocupação que ele mesmo se coloca a fim de manter a mentira. A verdade flui naturalmente dentro de nós, mas a mentira nos obriga a criar, dissimular, enganar e etc. E caímos nessa jaula para somente sair quando admitimos a verdade. Kant dizia que, assim como a gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Por outro lado, muitas pessoas sentem-se bastante aliviadas quando param de mentir e dizem a verdade. Parece que nesses casos a verdade é um refrigério para a alma. A mentira parecia ser uma pesada carga a ser conduzida, mas a verdade nos faz soltar essa carga emocional e caminhar livre. É como se a pessoa descarregasse todas as tensões e parasse e se sentir mais livre quando fala a verdade. Estar ao lado da verdade é sempre muito mais tranquilo. No entanto, o ensinamento de Jesus não se restringe apenas à mentira contadas, mas também e principalmente a pessoas que optaram por uma existência de mentiras e de ilusões. Por exemplo, uma mulher que vive um casamento de mentira e não separa apenas por causa dos filhos. Ela está infeliz no casamento, mas sorri para todos e finge estar bem, a fim de manter uma máscara social e não se comprometer. Quando o marido a toma nos braços, ela sente repulsa, mas não consegue terminar. Então está presa nesta vida de mentiras, sem permitir que a verdade a liberte. Caso a moça tivesse coragem de largar a vida de mentira, ela iria se sentir livre, ao contrário de estar enjaulada no casamento forjado. Aqui observamos como a verdade poderia libertá-la e como a mentira nos aprisiona em demasia. No entanto, não basta apenas conhecer a verdade de forma intelectual, mas também viver dentro da verdade. Aquele que vive com a verdade jamais ficará encarcerado, pois a verdade sempre nos traz a liberdade de ser. A verdade é uma vivência e não um saber intelectual. A verdade, enquanto verdade, está além da mente, além da razão, além do intelecto. Ela pode apenas ser experimentada, mas não podemos pensar sobre ela, pois que a mente humana não pode ainda alcançar o infinito. Não há nada mais livre que o infinito. Tudo aquilo que é finito é uma prisão, pois sempre estamos presos a um limite. Mas aquilo que não tem limites é completamente aberto. Não há restrições ou fronteiras. Por isso, a verdade, para ser verdade, deve sempre ser ilimitada. Não pode caber dentro de um limite. Assim, meus amigos, que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que estava aqui no Evangelho, e sobre essa reflexão. Que Deus esteja dentro de cada um de nós.
hoje e sempre. Bom dia para todos. Que assim seja, assim é e assim será.